Joe Biden. Ela se aproxima agora dos microfones para fazer a sua participação, né? A cantar o hino nacional. Discreta, como sempre, né? Lady Gaga. Já empunhando o microfone agora. Igualmente discreta. Filho do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, seja convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ideia de gravar essa pequena aula, eu vou tentar fazer de forma mais resumida possível, é para tratar de um tema que é muito pouco conhecido entre os brasileiros. Talvez seja um pouco mais conhecido entre os franceses, mas no Brasil, infelizmente, é pouco conhecido, ou se dá pouco crédito a isso, né? Trata-se do noéismo. Penso que essa é a tradução mais adequada, porque isso se baseia, né, em Noé, e nós vamos encontrar mais a referência a esse tema como do próprio hebraico, né, Noach. Daí porque então a gente vai encontrar essa referência como Noachid, ou Noachismo, Noachismo. Mas para a língua portuguesa, penso que a tradução melhor é noéismo. Então vamos falar um pouquinho sobre esse tema e do que se trata. Mas antes de falar propriamente do tema, é necessário fazer uma pequena revisão histórica do assunto. Primeiramente, um pequeno esclarecimento, e o que eu vou falar aqui não é sobre os judeus, mas sim sobre o judaísmo. Então é necessário fazer primeiramente uma distinção entre o judaísmo bíblico e o judaísmo pós-bíblico. O judaísmo bíblico do Antigo Testamento, na realidade, ele é uma figura da Igreja Católica, porque Deus revelou uma única religião, e essa religião se desenvolve em fases, Então, no Antigo Testamento, ela estava se desenvolvendo em fase de sinais, de símbolos, que prefiguravam a vinda do Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, desde Adão, a revelação, até Abraão, e a promessa da descendência de Abraão, viria esse Messias. E de fato se cumpriu, de Abraão, Isaac, de Isaac, Jacó, ou Israel, de Israel, Judá, e Judá, Davi, até a descendência do nosso Senhor Jesus Cristo, que consuma assim, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, então, se consuma com a vinda de nosso Senhor. Ocorre, porém, que o povo eleito, o povo escolhido, por Deus, para ser portador dessa verdade e para ser também dessa raça que viria, ou seja, dessa raça que o Messias viria, Deus se encarnaria,
Ocorre que esse povo, né, como sabemos, rejeitou o Messias. E dessa rejeição ao Messias, né, ocorre o pecado de deicídio. Ou seja, eles condenam à morte o Messias, Deus encarnado, e a partir daí, né, desse momento dramático da cruz, surge então esse novo judaísmo, o judaísmo pós-bíblico. Então, é por isso que a teologia católica sempre ensinou que na cruz, aqueles judeus que compreenderam que o Antigo Testamento se realizava e se cumpria com a vinda do Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, vão formar a Igreja Católica. E aqueles judeus que recusaram o plano de Deus, o plano de salvação que Deus tinha para a humanidade, vão se transformar, né, nos judeus modernos, desse judaísmo pós-bíblico. Então, a história desses últimos 2000 anos, ela vai ter como centro esse conflito, né, entre a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo e a sinagoga de Satanás. Ou seja, a sinagoga baseada não mais na Bíblia, né, no Antigo Testamento, mas sim no Talmud, que é uma compilação de preceitos jurídicos, morais e sociais, né, que o povo judeu utiliza desde então. Ocorre que o Talmud ele vai ser compilado, vai começar a ser escrito, sobretudo a partir, né, da segunda revolta do povo judeu contra a autoridade romana. A primeira revolta acontece no ano 70, né, e culmina com a destruição do templo. E a segunda revolta no século II, durante o governo do imperador Adriano. A partir daí, então, o Talmud começa a ser compilado, né? Primeiro partindo da Mishnah e depois a Gemara. E a junção, né, desses dois vai formar o Talmud. E o Talmud continua crescendo com o passar dos anos, das gerações, porque a cada geração de rabino vai se acrescentando novos comentários e dessa forma, então, o Talmud vem aumentando. Então, o que eu vou falar aqui sobre o noéismo, em grande parte, é tirado do Talmud. Bom, então, o que diz a religião católica? A religião católica diz que, em função do pecado original, Deus então prometeu ao homem decaído, logo após essa queda, a redenção. Essa redenção só poderia ser feita por Deus, para que a ofensa feita contra Deus, que tem um valor infinito, fosse paga por alguém também de valor infinito. E ao mesmo tempo que esta pessoa de valor infinito fosse Deus também, que fosse homem. E assim a ofensa seria reparada. Então daí a promessa do Salvador, Messias, né? O Redentor da humanidade, que se cumpre com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a doutrina da salvação, a soteriologia, a doutrina da salvação. Ocorre que os judeus, o judaísmo pós-bíblico, que não aceitaram que o Messias prometido tivesse vindo da maneira como veio, porque em dado momento da história desse povo, eles fizeram uma deturpação do Antigo Testamento, daquilo dito pelos profetas a respeito desse Messias, e passaram a considerar esse Messias de forma carnal, de forma material, de maneira que eles então pretendiam um Messias
que desse a eles a governança sobre toda a humanidade. Uma espécie de rei, né? Mas um rei carnal, material, não um rei espiritual, né? No entanto, o Messias veio pobre, nasceu num estábulo, né? Todas as profecias se cumprem nele, mas os judeus não o aceitaram, porque não viram nele o desejo que tinham alimentado durante vários séculos, provavelmente desde o cativeiro da Babilônia. A partir daí, então, os judeus vão desenvolver uma nova soteriologia, uma nova doutrina da salvação. E essa nova doutrina da salvação estabelece o povo judeu como sendo fundamental para a salvação da humanidade. Seria então o povo judeu, né, por pertencer ou por fazer parte, né, dessa eleição de Deus desde o princípio, seriam eles então o povo ou a casta sacerdotal do restante da humanidade. Então, desde aí, nós teremos uma visão de salvação com uma humanidade distinta. No catolicismo, né, e aí a palavra catolicismo, ela tem o sentido de universal. A salvação é oferecida a todos, é para todos, porém, só aqueles que aceitam o sacrifício da cruz, o sangue derramado por Nosso Senhor, só esses vão ser salvos. Mas a salvação é oferecida para todos, para toda a humanidade, independente de tempo, local, espaço, raça, condição social, né? Salvação é para todos. Nessa soteriologia judaica, do judaísmo pós-bíblico, talmúdico, há uma distinção entre os seres humanos. Existem os judeus e os não judeus. Os judeus já têm a sua salvação assegurada simplesmente pelo fato de serem judeus. Os não judeus não. Os não judeus estão buscando a sua salvação, mas só poderão obtê-la através dos judeus. O único meio de salvação dos não judeus é através dos judeus. Dessa forma, né, nessa soteriologia rabínica, os judeus se transformam em sacerdotes de toda a humanidade. São pontífices. Pontífice no sentido de ponte, né? São intermediários entre a humanidade e Deus e a salvação. A partir disso, eles estabeleceram então um objetivo. Esse objetivo os colocaria acima da humanidade e a humanidade subserviente a eles, necessitando dessa intermediação para a sua salvação. No entanto, a Igreja Católica, que tinha uma soteriologia, uma doutrina de salvação completamente diferente dessa, passou a representar um obstáculo para eles. Por quê? Porque a Igreja Católica, como nós sabemos, né, embora ela tenha começado na cruz, ela vai se tornar algo realmente grande a partir da conversão do Imperador Constantino e de todo o Império Romano. Século III. Então, a Igreja Católica, a partir dessa conversão do Império Romano, ela vai se tornar algo
cumprindo também as profecias, né, do Antigo Testamento, sobretudo as profecias de Daniel, ela vai se tornar realmente o verdadeiro Império Romano, mas o Império Romano espiritual, né, a Roma eterna, para assegurar a salvação de todos os povos, de todos os homens. Então ela vai se tornar uma rocha e um grande obstáculo para essa visão messiânica do judaísmo pós-bíblico, do judaísmo talmúdico. E durante a Idade Média, né, nós sabemos que são praticamente 1000 anos, em que se forma na Europa aquilo que nós chamamos de cristandade. E essa cristandade, então, muito bem fundamentada, vai impedir que esse objetivo, que esse projeto, que esse plano judaico de dominação carnal da humanidade se concretize. No século XII, né, naquela região onde mais tarde será a Espanha, um rabino, tido como filósofo, né, porque sabemos que a Península Ibérica, ocupada pelos islâmicos, né, os mouros, durante um bom tempo, 800 anos, né, o povo judeu que ali vivia, né, foi muito favorecido por essa ocupação moura. E então ali se formaram escolas rabínicas, né, onde eles puderam desenvolver esses centros de estudos dessa soteriologia, né, avessa a nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa escola rabínica, né, surgiu a figura de Maimônides. Maimônides, considerado filósofo, né, mas na realidade um rabino portador dessa doutrina e comentador dessa doutrina do Talmud. E ali então ele vai se referir a essa chamada religião de Noé, o noéismo. Como seria isso? Seria assim: os judeus, tendo sido o povo escolhido por Deus, teria sua salvação assegurada. O restante da humanidade necessitaria dos judeus como meio de salvação, sendo eles então os portadores dessa salvação. Aqui eles fazem uma subversão, né, do Evangelho, quando Nosso Senhor diz para a samaritana: a salvação vem dos judeus. Nosso Senhor faz essa referência porque ele estava a caminho, né, de Jerusalém, e ele diz para a samaritana, porque os samaritanos tinham, era o antigo reino de Israel, que tinha apostatado e depois da ocupação assíria passou a adorar os ídolos, né, os falsos deuses assírios. E, portanto, perderam a fé, né? A fé se conservava, então, no reino de Judá, onde ficava o templo. Então, Nosso Senhor está fazendo referência ao templo da verdadeira religião, né, do reino de Judá, e que, de fato, daquela descendência de Judá, dos judeus, né, viria a salvação, Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, no entanto, eles colocam essa frase, né, do Evangelho: a salvação vem dos judeus, como sendo os judeus ainda portadores da salvação. Coisa que nós já vimos, né, quando começamos a nossa aula, de que essa antiga aliança, né, com o povo judeu, ela foi desfeita no momento que Nosso Senhor morre na cruz. Então esse judaísmo que nasce da cruz, ele já não tem mais uma função, já não tem mais uma finalidade salvífica, né? Já não tem mais uma missão salvífica para a humanidade. Pelo contrário, né? Ele já deixa até de ser uma religião propriamente dita, porque ficou desprovido de templo, de sacerdócio e de sacrifício.
Mas, no entanto, Maimônides, então, vai retomar essa ideia do Talmud, né, da religião de Noé. A religião de Noé seria, então, para o restante da humanidade. A humanidade como filha de Noé, né, lembrando que o dilúvio, né, destruiu toda a superfície da terra e somente a família de Noé sobreviveu. Portanto, toda a descendência, né, do mundo pós-diluviano é de Noé. Então, de acordo com o Talmud, os homens são da descendência de Noé e por isso devem obedecer às leis que Deus deixou para Noé. De acordo com eles, foram 7 leis. E essas leis, então, é que vão garantir a paz na humanidade e a felicidade da humanidade. Os judeus, por outro lado, não estão sujeitos às leis de Noé. Estariam sujeitos, né, a leis superiores, que são as leis de Moisés. Então aqui eles fazem uma distinção entre a humanidade. Aqueles que seguem as leis de Moisés e aqueles que seguem as leis de Noé. Os judeus, seguidores das leis de Moisés, leis superiores, são sacerdotes da humanidade. E os não-judeus seriam uma espécie de humanidade inferior e estariam sujeitos às leis de Noé. Pois bem, a porta aberta para o noéismo, ela vai começar com o movimento humanista no século XIV, né? E já vinha ao longo, né, da Idade Média várias tentativas, mas a fortaleza cristã estava bem fundamentada e essas ameaças eram expelidas. Quando elas conseguiam entrar na cidadela cristã, elas eram expelidas. Eram as heresias. No entanto, né, depois do desenvolvimento econômico das cidades italianas, cidades independentes, né, as repúblicas italianas do norte, sobretudo, né, Gênova e Veneza, e depois, né, também as cidades da região da Toscana. Ali, desenvolvimento econômico e a atuação das bancas, né, pelo poder da usura, da especulação financeira, vai começar a tomar corpo, uma outra mentalidade. Essa mentalidade vai favorecer enormemente a essa causa do noéismo. E vai culminar nessa visão humanista, né? Essa visão humanista, fazendo aqui um resumo histórico, porque não dá para fazer muito aprofundada a questão, né? Teria que tratar cada tema desse mais especificamente. Mas nós sabemos que do humanismo virá o protestantismo. E o protestantismo, então, a Revolução Protestante, ela vai abrir as portas da cristandade, ela vai romper a cristandade e favorecendo essa causa, né? Ou essa soteriologia, essa doutrina de salvação do judaísmo pós-bíblico. Os protestantes vão favorecer enormemente a isso, porque vão introduzir a divisão na cristandade, vão rapinar os bens da igreja, as propriedades da igreja, as terras da igreja e os tesouros da igreja, e vão corromper, né, sobretudo, os governantes, a maneira de se entender o governo. Consequência disso vai ser a fundação da maçonaria na Inglaterra em 1717, pelos protestantes. James Anderson, anglicano, fundador oficial da maçonaria. E em 1723, nas suas constituições maçônicas, ele já vai estabelecer como objetivo da maçonaria o noéismo, ou seja, submeter a humanidade toda a essas leis de Noé, que não são muito claras. Mas esse noéismo também pode ser conhecido a partir daí como a fraternidade universal. Uma fraternidade universal baseada no naturalismo. Ou seja, os homens são irmãos ao nível natural, não mais pela graça, sem a necessidade de batismo, sem a necessidade de redenção.
A redenção vai se dar pelos judeus na era messiânica judaica. A maçonaria, como sabemos, vai trabalhando até romper o dique da cristandade dentro dos países que ainda eram católicos. E aí vai culminar com a Revolução Francesa de 1789. A Revolução Francesa, então, ela vai trazer, para os judeus aquele benefício que até então eles não tinham. A liberdade religiosa, sobretudo a partir de Napoleão, e a igualdade jurídica. A partir daí, então, eles vão viver nos países católicos, nos países protestantes. Nos países protestantes eles já gozavam de um certo status, jurídico, mas a partir então das revoluções liberais do século XIX eles vão conseguir esse objetivo. Tendo já o ouro das nações, eles vão dominando os meios de comunicação e os meios mais influentes de formação universitária. E aí então a ação se intensifica. No século XIX, um rabino de Livorno, chamado Elias Ben Amozeg, vai retomar de forma mais precisa o projeto do noeísmo. Ele vai escrever um livro chamado Israel e a Humanidade, onde ele vai expor esse projeto. Na realidade, a exposição desse projeto trata-se exclusivamente de uma relação à Igreja Católica. De acordo com o rabino Elias Ben Amozeg, não era necessário a destruição da Igreja Católica como tal, mas sim a remodelação da Igreja Católica. Para que a Igreja Católica, então, não fosse mais um empecilho, um obstáculo para a consumação dessa religião universal, dessa fraternidade universal, que é o noeísmo. O noeísmo, então, ele pretende unificar todas as religiões, unindo-as, sem destruí-las, e sem que essas religiões se chamem noeísmo. Isso seria feito concedendo a todas as religiões o seu espaço, desde que elas reconhecessem Deus como sendo um só. Todos acreditam em Deus, mas um Deus subjetivo. Todos acreditam em Deus, e esse Deus ele depende de cada povo, de cada região e do tempo, da história desse povo. Então, todos os deuses, entre aspas, na realidade seriam manifestações diferentes do mesmo Deus, do mesmo princípio de divindade. Uma vez que todas as religiões concordem com isso, elas continuarão existindo. No entanto, o catolicismo reservava para si alguns pontos que eram contrários a essa unificação das religiões. Primeiro ponto, a encarnação. Ora, todas as religiões, budismo, hinduísmo, o judaísmo, as religiões aborígenes, panteístas, todas elas partem do princípio de que é o homem que, a partir dos seus próprios esforços, ele se eleva até a divindade. A encarnação da doutrina católica é o contrário. É o homem
que desce, se faz, Deus que desce da sua divindade, se fazendo homem para nos salvar, para nos resgatar. Então, Deus se encarna, se torna homem. Eu disse que as outras religiões, absolutamente o contrário. É o homem se fazendo Deus. Na religião católica, é Deus que se faz homem. Segundo ponto, Santíssima Trindade. Evidentemente que todas as religiões concordam que Deus é um só. Portanto, Deus não é uno e trino. Deus é um. Deus não se encarnou. Não existe Pai, Filho e Espírito Santo. Terceiro ponto, sacerdócio. Nenhuma religião tem função sacerdotal. Só a Igreja Católica, porque é a única que mantém o sacrifício, a noção de sacrifício, noção de templo, morada de Deus, sacrifício através do sacerdote. Então Elias Ben Amozeg diz que esses três elementos têm que desaparecer do catolicismo. Ou seja, negação da divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo deve ser ensinado como apenas um homem, um sábio, um profeta, mas nunca como Deus encarnado. Isso tem que ser removido da doutrina católica, ainda que gradativamente, ao ponto de chegar um momento em que as pessoas naturalmente vão perder essa noção de que Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. E dessa forma, então, elimina-se o conceito de Santíssima Trindade, e eliminando o conceito de Santíssima Trindade de encarnação, chegaremos ao ponto de eliminação da própria missa. Muito bem? Então, aqui, nesse ponto, começa a história do Concílio Vaticano II. Elias Ben Amozeg é do século XIX, mas nós sabemos que a partir desse projeto maçônico, judaico-maçônico, do noéismo, vai começar a se desenvolver um plano de assalto à Igreja Católica a partir de dentro, não mais de fora, mas a partir de dentro. Elias Ben Amozeg tinha um colaborador chamado Aimé Paliere, que era católico, que quis se converter ao judaísmo, e ele disse assim: não é necessário que você se converta ao judaísmo. Você será mais útil à nossa causa como católico. Então é necessário fazer a mudança da doutrina católica por dentro. Não tentando fazer isso por fora, mas por dentro. E é esse movimento, então, que São Pio X vai denunciar na sua famosa encíclica Pachindi, onde ele diz exatamente isso: os inimigos agora não estão mais fora da igreja, eles estão sobretudo dentro, por isso são mais perigosos. Então nós sabemos que os modernistas, depois da morte de São Pio X, que tentou, dentro do que foi possível, combater esse movimento, mas eles vão retornar de forma mais feroz e de forma mais dissimulada, porém mais resoluto, a conseguir essa vitória dentro da igreja. E para isso, então, eles vão desenvolver uma nova teologia, a Nouvelle Teologia. Essa nova teologia vai triunfar a partir da morte de Pio XII, e da eleição de Ângelo Roncalli como novo Papa, que vai assumir com o nome de João 23. Então, João 23 vai convocar o concílio, e a partir desse concílio, essa nova doutrina, essa doutrina do noéismo, ela vai entrar na igreja a partir, sobretudo, de um documento chamado Nostra Aetate.
E a Nostra Aetate, então, é que vai dar corpo, né? Igreja conciliar, essa igreja nascida do concílio, né? Não é propriamente uma igreja, mas é uma associação de homens que ocuparam, né, os cargos eclesiásticos mais importantes, e são eles que vão dar força, né, que vão, através do seu poder, fazer com que essa doutrina, essa nova doutrina de salvação, que diz que a salvação da humanidade não se realiza com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas vai se realizar com o povo judeu. Eles dizem isso muito claramente, né? Que o povo judeu nunca perdeu a sua missão salvífica e que a antiga aliança nunca foi revogada por Deus, continua em vigor e que, portanto, são os judeus os nossos irmãos maiores. Então, através deles é que nós obteremos a salvação. Bom, então, antes de falar desse documento Nostra Aetate, da história desse documento, como é que isso foi tomando forma, antes, durante e depois do concílio. Mas dizer o seguinte, né, que a ideia de se fazer uma espécie de parlamento das religiões, unificando todas as religiões do mundo, a partir do seu mínimo denominador comum, evidentemente que isso exclui o catolicismo romano, né? Data já do século XIX e já teve uma primeira tentativa com a criadora da Sociedade Teosófica, Madame Blavatsky. E a ideia não deu muito resultado. E depois, né, dessa tentativa frustrada de criar esse parlamento das religiões, eles vão fazer primeiramente uma ideia de unificação política, geopolítica, né, que vai resultar na Organização das Nações Unidas, né, oficialmente a partir de 1948, a Segunda Guerra Mundial. Só depois disso, então, é que eles vão partir para esse projeto maior, que é a unificação de todas as religiões do mundo, que assim é chamado de noéismo, ou também pode ser chamado, de acordo com Elias Ben Amozeg, né, como o catolicismo de Israel. Então nós vamos ver como que o Concílio Vaticano II ele trabalhou nesse sentido e mudando a teologia católica, principalmente, né, na relação com os judeus, e adotando a teologia judaica de salvação, a soterologia judaica, como povo de missão salvífica para a humanidade. Isso vai dar forma à chamada Igreja Conciliar. E a Igreja Conciliar, evidentemente, ela tem um período de transição até a formação final desse catolicismo de Israel, esse noéismo, ou dessa fraternidade universal. Bom, então a Segunda Guerra Mundial é um ponto-chave e importante para a gente entender esse processo. Porque foi a partir da Segunda Guerra Mundial que uma nova narrativa histórica ela vai tomar corpo e vai colocar então os judeus como protagonistas da história durante esses 2000 anos. E por outro lado vai colocar a Igreja Católica como a antagonista da história, a perseguidora. Isso vai ser feito principalmente por um historiador judeu francês chamado Jules Isaac. O Jules Isaac vai ser uma figura-chave para a formatação desse documento Nostra Aetate e do próprio Concílio Vaticano II. Então, citando aqui, né, o Michel Origano, seu estudo do mito da substituição à religião noaquita, a religião de Noé. Então ele vai citando aqui a famosa Conferência de Salisberg, na Suíça.
A partir da Segunda Guerra Mundial, as organizações judaicas começaram a desafiar o mundo cristão quanto à necessidade de revisar o ensino da igreja sobre o judaísmo. Então, a necessidade de rever a história dos últimos 2000 anos. E, como eu já disse, isso vai resultar numa inversão de papéis. A igreja colocada como a antagonista, a vilã, por assim dizer, e os judeus como as vítimas perseguidas ao longo da história. Daí então porque o termo antissemita vai passar a ser aplicado a todos aqueles que são contrários a esse projeto messiânico de dominação mundial dos judeus através desse catolicismo de Israel, inimigo do catolicismo romano, de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1946, sob os auspícios das organizações judaicas americanas e britânicas, aqui vale citar como uma das mais influentes a B'nai B'rith, que é uma maçonaria exclusivamente judaica fundada no século XIX, os Filhos da Aliança. Uma conferência realizada em Oxford reuniu católicos e protestantes para discutir os problemas surgidos após a guerra. Foi um simples contato. Uma segunda conferência internacional organizada em Silsberg, na Suíça, tratou do problema do antissemitismo em particular. Em grande parte, foi uma reunião de especialistas. Entre os 60 participantes estava o padre Journet. Por sua vez, Jacques Maritain não pôde participar da conferência, mas enviou uma calorosa mensagem de incentivo. Porém, o personagem-chave do encontro foi Julius Isaac. A conferência foi encerrada com um documento intitulado Os 10 Pontos Silsberg, do qual devemos mencionar apenas os seguintes. Número 5. Evite rebaixar o judaísmo bíblico ou pós-bíblico para exaltar o cristianismo. Número 6. Evite usar a palavra judeu no sentido exclusivo de inimigos de Jesus, ou a frase inimigos de Jesus para designar todo o povo judeu. Número 7. Evite apresentar a paixão de uma forma que seja odiosa na sentença de morte de Jesus e que essa sentença de morte recaia sobre todos os judeus ou apenas sobre os judeus. Número 9. Evite endossar a opinião ímpia de que o povo judeu é réprobo, maldito, a quem está reservado um destino de sofrimento. Então, o objetivo dessa conferência de Silsberg era fazer uma pressão midiática, política e econômica sobre a Igreja Católica para que ela mudasse a sua doutrina com relação à questão dos judeus. Aparentemente, isso pareceria não ter uma consequência maior, mas como nós veremos, essa simples mudança de eixo faz com que toda a doutrina da Igreja seja modificada. Então, Julius Isaac, nós vimos que vai ter uma participação muito influente, principalmente sobre Ângelo Roncalli, que era núncio apostólico nessa ocasião em Paris. E Julius Isaac vai ter vários encontros privados com ele para tratar desse tema. E a partir daí, a B'nai B'rith vai entrar em contato com o cardeal Agostini Beia, E Agostini Beia é muito favorável a essa revisão da doutrina católica com relação aos judeus, sobretudo por aquilo que se passou na Segunda Guerra Mundial, durante a Alemanha nazista. Em 1948, Julius Isaac fundou a Amizade Judaico-Cristã, cujo objetivo é claramente afirmado, a retificação do ensino cristão. Então, a partir daqui, a Igreja Católica passa a sofrer uma espécie de pressão ou de acusação formal de ser ela a responsável pela perseguição dos nazistas durante o regime de Adolf Hitler na Alemanha aos judeus. E essa perseguição só se efetivou devido aos 2000 anos de ensinamento católico contra os judeus. Então a Igreja Católica teria sido a grande disseminadora do antissemitismo. Mas nós já vimos aqui, que esse antissemitismo
na realidade, se torna aqui uma espécie de arma, né, contra a doutrina católica. Esse que é o ponto. A questão histórica da perseguição que os judeus sofreram durante o regime de Adolf Hitler é um outro ponto, né, que ainda precisa ser devidamente esclarecido. Então aqui começa a atividade intensa das organizações judaicas, né, desse sentido. Os 10 pontos de Seelisberg e os 21 pontos de Jesus e Israel, né, livro escrito pelo Julius Isaacs, foram distribuídos por toda parte. Nessa época, Julius Isaac foi convencido a entrevistar o chefe da Igreja Católica. Então ele vai tentar o primeiro contato, né, com o Papa reinante, que era Pio XII. Pio XII vai recebê-lo, mas de forma muito breve, no dia 16 de outubro de 1949, em Castel Gandolfo. Julius Isaac então ficou bastante desapontado com essa primeira tentativa desse encontro com o Papa Pio XII, que não foi nada receptivo a essa ideia. Porém, bastaria então esperar a morte do Papa, né? Coisa que não demorou muito para acontecer. Em 1958, Pio XII faleceu e foi eleito para seu lugar Angelo Roncalli, que assumiu o papado com o nome de João XXIII. Em outubro de 1959, Cleta Mayer e Daniel Mayer, fundadores do Centro para o Estudo de Problemas Atuais, intimamente ligado à Liga Antidifamação, uma associação que foi criada em 1913 pela B'nai B'rith, se encontram com Julius Isaac no Hotel Terminus em Paris e lhes falam sobre um possível contato com João XXIII. E Julius Isaac aprova. João XXIII havia lançado a ideia de convocar um concílio alguns meses antes. Uma comissão preparatória foi criada, da qual muitos teólogos e homens eminentes participaram, mas um contra-concílio estava se preparando pelas costas e teve que suplantar a verdadeira hora da chegada. Ralph Whitgame prova abundantemente no livro, né? Para quem já teve a oportunidade de ler, ou quem não leu, eu recomendo a leitura desse livro, O Reno se lança no Tíber. Então, esse livro mostra, né, os bastidores desse golpe de Estado que aconteceu logo após a convocação do concílio e toda a preparação que havia sido feita ainda, né, pela comissão preparadora que fez os primeiros esquemas, que mais tarde acabaram, né, sendo rejeitados e colocaram então toda essa agenda, né, pró-judaísmo para seguir adiante durante o concílio. Mas tudo isso muito bem dissimulado, muito bem disfarçado com aquela linguagem, né, prolixa, aquela linguagem ambígua que caracteriza os textos do Concílio Vaticano II da Nova Teologia. É verdade que as más línguas diziam que o cardeal Beia era um judeu de coração. Não se sabe se ele era um judeu racial, mas que ele amava o judaísmo e ele logo se prontificou a ajudar na causa. Isaac obteve um apoio maior do que ele poderia esperar, pois sem muita dificuldade ele conseguiu uma audiência com João XXIII no dia 13 de junho de 1960. Nesta ocasião, Isaac deu ao Papa um memorando intitulado Necessidade de uma Reforma do Ensino Cristão sobre Israel. Nesse livro do Julius Isaac, ele fazia uma acusação formal, não só à Igreja Católica, mas a nosso Senhor Jesus Cristo, como tendo sido responsável durante 12.000 anos de perseguição aos judeus. Ele faz uma acusação formal a todos os santos, todos os papas e todos os concílios da Igreja. Durante esse encontro, né, entre Julius Isaac e João XXIII, o próprio Julius Isaac anota isso. João XXIII respondeu que ele não tinha o direito de ter mais do que esperança, mas que ele não era um monarca absoluto. Aliás, que ele tinha o direito de ter mais do que esperança. Corrigindo aqui. Na realidade, João XXIII não garantiu nada para ele, mas disse que ele poderia ficar muito mais esperançoso
porque João 23 iria tentar fazer alguma coisa, embora não fosse um monarca absoluto. Após a partida de Isaac, João 23 fez um esforço para fazer entender claramente aos funcionários da Cúria Vaticana que se esperava uma firme condenação do antissemitismo católico durante o concílio que acabara de convocar. E essa condenação do antissemitismo católico seria, na realidade, a condenação do próprio catolicismo romano, de toda a história da Igreja. Desde então, um grande número de intercâmbios ocorreram entre os escritórios do concílio e o Comitê Judaico-Americano, a Liga Antidifamação e a B'nai B'rith. Essas associações judaicas souberam fazer com que suas vozes fossem ouvidas fortemente em Roma. Na verdade, se Julius Isaac trabalhou por peça, ele não foi o único a fazê-lo. O rabino Abraham J. Heschel, do Seminário Teológico Judaico de Nova York, que 30 anos antes ouvira falar do cardeal Beia pela primeira vez em Berlim, tentou encontrar o cardeal em Roma. Nessa ocasião, os dois homens discutiram 2 arquivos preparados pelo Comitê Judaico-Americano, um sobre a imagem dos judeus no ensino católico e outro de 23 páginas sobre elementos antijudaicos na liturgia católica. Então, portanto, tinha que mudar também a liturgia católica. Heschel afirmou que esperava que o concílio expurgasse o ensino católico de qualquer sugestão de que os judeus eram uma raça amaldiçoada. Assim, acrescentou Heschel, o concílio não deve de forma alguma exortar os judeus a se converterem ao cristianismo. Então, a partir daqui, a igreja, a hierarquia da igreja vai começar a abandonar por completo o ensino de 2000 anos de caridade fraterna com relação aos judeus, para que eles se convertessem à verdadeira fé. Bom, em Roma, portanto, trabalhou-se na redação de um texto sobre o judaísmo, no qual intervieram o padre Baum e o bispo John Osterreicher, membros da equipe de Beia. A declaração, contendo uma clara refutação da acusação de deicídio, seria apresentada na primeira sessão do concílio, que seria aberta em 11 de outubro de 1962. Bom, então nós vamos vendo como a pressão vai se intensificando durante o concílio. Durante as sessões do concílio, foi lançado também a peça teatral O Vigário, de Rolf Rustus, que caluniava Pio XII, acusando de colaboração com os nazistas na perseguição aos judeus. Essa peça de teatro resultou numa enorme pressão sobre os bispos que estavam nas sessões do concílio, a tal ponto que um grupo de padres se apressou em escrever o famoso livro, O Complô contra a Igreja, assinado sob o pseudônimo de Maurice Pinet. E também outro que foi muito ativo nesse processo, que viu o desastre se aproximando, e procurou alertar os bispos no concílio, foi o conde Leão de Ponsan, que escreveu vários livros procurando demonstrar que o concílio tratava-se de um ardil do judaísmo internacional, para que a Igreja Católica cedesse em pontos que ela não poderia ceder, porque significaria então a renúncia de todo o ensinamento da Igreja ao longo de 2000 anos. Então aqui temos também um outro texto muito a propósito de John Venari, falando sobre essa questão dessas relações que vão acontecer a partir do Concílio Vaticano II. Mas para maiores informações podem ler a Declaração Nostra Aetate. Inicialmente era para tratar exclusivamente dessa questão judaica, mas para que a coisa não ficasse muito clara, eles incluíram as outras religiões, e a partir daí que vai nascer dentro do concílio, a ideia final de liberdade religiosa. É o caminho aberto, a porta aberta para o noeísmo, para o catolicismo de Israel. Então, John Venari começa citando aqui, esse artigo é da época do Papa Bento XVI, e ele vai dizer aqui que o Papa Bento XVI, embora tenha feito algumas coisas boas, como por exemplo a restauração da missa tridentina, ele continuou seguindo os passos
de seus predecessores, né, na implementação e expandindo as novas orientações do Concílio Vaticano II. Isso é especialmente aparente, ou especialmente evidente no modo como o Papa Bento XVI lida com o judaísmo moderno, que se baseia no ensinamento do Concílio sobre os judeus, encontrado no documento Nostra Aetate. Esta nova orientação não tem quase nada em comum com a tradição da Igreja de 2000 anos. O cardeal Kurt Koch, presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos do Vaticano, fez um discurso em 16 de maio no Angélicum de Roma, onde aplaudiu a dedicação do Papa Bento XVI à Nostra Aetate e seus desenvolvimentos subsequentes. Koch elogiou o cardeal Ratzinger por artigos inovadores na área das relações católico-judaicas. Ele passou a celebrar o Papa Bento XVI como um homem comprometido com a nova abordagem do Concílio Vaticano II e elogiou Bento XVI por seguir exatamente os passos do Papa João Paulo II. Essa nova orientação com relação aos judeus, logo após o concílio, ela vai se dividir em várias frentes, né? Primeiro, com relação ao ensino nas universidades católicas, os professores de teologia, professores de história, para rever toda essa relação entre a Igreja Católica e judaísmo e fazer aquela inversão que nós dissemos aqui antes, né? Colocando os judeus como vítimas e perseguidos pela própria Igreja Católica. E, portanto, a Igreja Católica se via no momento histórico de rever sua doutrina, corrigindo sua doutrina e favorecendo aos judeus nesses pontos. Depois, né, vão se criar uma série de organizações em conjunto, né, que vai estabelecer de forma mais clara essas relações judaico-cristãs. Dentre elas, a comunidade Santo Egídio, que vai ser depois responsável, né, um dos grandes responsáveis pelo encontro de Assis promovido pelo Papa João Paulo II, em 1986. Comunidade de Santo Egídio. Aí vocês vão ver que vai aparecer muito claramente, né, o símbolo da religião de Noé. São dois, o arco-íris, ou as cores do arco-íris, e a pomba com o ramo no bico. Nós vamos ver que é uma constante na Igreja, na nova teologia do Concílio Vaticano II, nos documentos do Concílio Vaticano II e nesses encontros interreligiosos que são feitos, sobretudo a partir de João Paulo II. Outro ponto são os gestos espetaculares que todos os papas conciliares vão fazer a partir daí. Paulo VI visita a ONU, Paulo VI depõe a tiara, Paulo VI visita Jerusalém, Paulo VI vai ao Muro das Lamentações e Paulo VI passa a usar o peitoral de éfode, que representava as 12 tribos de Israel, que era usado por Caifás no momento da condenação à morte de nosso Senhor Jesus Cristo. João Paulo II vai a Auschwitz, em 1979, e declara que Auschwitz é o calvário da humanidade. Uma referência clara da substituição, da redenção de Nosso Senhor pela religião do Holocausto, o holocaustianismo, na qual Auschwitz se torna o calvário da humanidade. Depois teremos o Papa Bento XVI também em Auschwitz, dizendo que onde estava Deus, né? Acusando Deus de silêncio naquele momento de sofrimento do povo judeu. É uma constante, né? Visitação a Jerusalém, ao Muro das Lamentações,
e Auschwitz. Todos os papas conciliares têm que fazer isso. O texto-chave de nosso Trittate está no 4º capítulo do documento. Estão citando o texto aqui do documento. Dada esta grande herança espiritual comum a cristãos judeus, é o desejo deste Sagrado Concílio promover e recomendar um conhecimento e estima mútua. Os judeus não devem ser apresentados como rejeitados por Deus ou malditos, como se isso resultasse das Escrituras. A Igreja deplora todo ódio, perseguição e outras manifestações de antissemitismo, seja qual for a época e quem foi o responsável. Então aqui um esclarecimento que deve ser feito, e Jean Venário faz muito bem aqui. É claro que nenhum católico pode ser a favor de maus tratos aos judeus ou a qualquer outra pessoa, isso é um dado adquirido. O que é preocupante, no entanto, é a ambiguidade contida na frase. Cita a frase: os judeus não devem ser apresentados como rejeitados por Deus ou amaldiçoados, como se isso decorresse das Escrituras. Esta frase carece das distinções necessárias. Em primeiro lugar, todos nós somos membros de uma raça maldita, a raça humana. Nenhum de nós nasceu católico, mas entrou neste mundo manchado com o pecado original, como filhos de Adão e Eva. Nós nascemos assim. O Abade Marmion explica: inimigos de Deus. Os salmos ensinam: na verdade, em minha culpa nasci, e em pecado minha mãe me concebeu. São Paulo afirma: porque somos por natureza filhos da ira. Todos nós nascemos como parte do reino de Satanás. Para sermos libertos deste reino, precisamos ser salvos. O eminente Monsenhor Joseph Clifford Fenton explica: o processo de salvação requer uma transferência do reino de Satanás para o reino de Deus. Este reino de Deus, de acordo com a antiga doutrina dos dois reinos, é a Igreja Católica, a única sociedade sobrenatural estabelecida por Cristo na qual a salvação pode ser encontrada. O processo de salvação, como observa Fenton, é semelhante a ser salvo de um barco a remo que está afundando, onde o indivíduo certamente perecerá, e ser transferido para um transatlântico digno do mar. Esta transferência necessária do reino de Satanás para o reino de Deus requer o batismo e a aceitação de Jesus Cristo e sua revelação divina. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Este ensino se aplica a todas as pessoas na Terra, sejam judias, muçulmanas, hindus ou humanistas seculares. Todos nós nascemos assim como parte de uma raça maldita. A única maneira de nos libertarmos dessa maldição, a única maneira de sair do reino de Satanás, é deixar o império do diabo e se transferir para a única igreja verdadeira de Cristo e se manter em estado de graça por meio da oração e dos sacramentos. Outro ponto, outra frase que precisa ser esclarecida desse documento Nostro Aetate: tornou obsoleto o anterior. Em seguida, Nostro Aetate falha em fazer uma distinção crucial entre judeus como indivíduos e a religião judaica. É verdade que os judeus não estão sob uma maldição que impede sua salvação, uma vez que nossa história sagrada está repleta de convertidos judeus que deixaram a religião da sinagoga e abraçaram a Igreja Católica. O que hoje é chamado de religião judaica, porém, não é de Deus, pois se baseia na rejeição do Messias. Nosso Senhor advertiu os judeus de seus dias. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dá os seus frutos. Da mesma forma, São Paulo escreve que a nova aliança de Cristo tornou obsoleta a anterior. Monsenhor Joseph Clifford Fenton, reafirmando a doutrina infalível e imutável de 2 milênios, explica que a unidade social mais antiga, a religião judaica da antiga aliança, tinha sido a eclésia de Deus, mas perdeu seu status de eclésia ou reino de Deus na terra por causa de sua rejeição formal do Messias. Nosso Senhor Jesus Cristo substituiu a antiga aliança com sua nova aliança por sua paixão e morte na cruz e o estabelecimento de sua igreja. Esta nova organização, como o remanescente fiel de Israel, escreve Fenton, passou a ser a eclésia em um sentido muito mais completo e perfeito do que a outra havia sido. Assim, expõe Fenton,
A sociedade que o Romano Pontífice preside é chamada de igreja não simplesmente pelo fato de ser uma comunidade ou organização religiosa, mas, na verdade, em última instância, porque esta sociedade é o reino de Deus na terra. A Assembleia do Povo da Aliança Divina, a unidade social, a parte da qual não há salvação. Essas distinções são cruciais e não são encontradas nas ambiguidades de Nostra Aetate. É mais um exemplo do Vaticano II como documentos essencialmente falhos. As ambiguidades deliberadas e as omissões cruciais no texto abrem a porta para uma nova teologia nunca vista na história da Igreja. Esta nova interpretação tornou-se a interpretação oficial do Concílio pelo Vaticano pós-conciliar. Nostra Aetate fala dos laços espirituais que unem judeus e cristãos, do grande patrimônio espiritual comum a ambos. Esta nova abordagem não fala mais da infidelidade de Israel, mas de sua fidelidade. O escritor judeu Lazare Landau exultou, porque graças ao Vaticano II, abre aspas, a doutrina da Igreja realmente sofreu uma mudança total, fecha aspas. O fato de Nostra Aetate ser um texto revolucionário em descompasso com 2000 anos de magistério católico é celebrado, como já foi observado pelo próprio cardeal Koch. Ele chama o ensino de Nostra Aetate a bússola crucial que efetuou uma reorientação fundamental da Igreja Católica após o concílio. Essa nova orientação desafia a própria natureza da verdade objetiva. Também desafia o ensino de fide do Concílio Vaticano I, bem como o juramento contra o modernismo, os quais obrigam os católicos a aderir à doutrina sagrada, no mesmo sentido e na mesma explicação que a Igreja sempre sustentou. A nova orientação da Nostra Aetate é um exemplo notável do modernismo em ação. Não foi por acaso que o Papa Paulo VI, tão logo terminou o concílio, aboliu o juramento antimodernista instituído por São Pio X. Tornar explícito o que estava implícito. Após a elevação de João Paulo II ao papado, ele disse que um de seus deveres principais como Papa era tornar explícito o que estava implícito no concílio. Foi isso que motivou suas ações ecumênicas, suas reuniões pan-religiosas em Assis e outros programas revolucionários. Da mesma forma, toda a sua abordagem do judaísmo, incluindo o fato de ser o primeiro Papa a visitar uma sinagoga, fez parte do processo de tornar explícito o que estava implícito no Vaticano II. Em 6 de março de 1982, o Papa João Paulo II declarou em um discurso sobre as relações católicas judias: a nossa herança espiritual comum é particularmente significativa ao nível da nossa fé no único Deus, o único bom e misericordioso que ama os homens e os leva a amá-lo, o mestre da história e do destino dos homens, que é nosso Pai, e que escolheu Israel, a oliveira cultivada na qual foi enxertado o ramo de oliveira selvagem dos gentios. Fecha aspas. O Papa João Paulo II também falou de um empreendimento conjunto com os judeus, como uma estreita colaboração ao qual somos chamados por nossa herança comum, ou seja, o serviço ao homem. Jean Madiran, o renomado escritor católico na França, explica sucintamente a novidade nas palavras de João Paulo. Abre aspas, temos duas novas ideias, escreve Madiran. A noção de que judeus e católicos adoram o mesmo Deus, e um chamado para judeus e católicos trabalhar, fecha aspas. Em estreita colaboração, duas ideias que parecem derivar da lógica do concílio, embora o texto conciliar não tenha chegado a explicá-las tão claramente, fecha aspas. Sob o pontificado de João Paulo II, a nova atitude da Igreja pós-conciliar em relação aos judeus foi tornada ainda mais explícita nas notas para uma apresentação correta dos judeus e do judaísmo na Pregação e Catequese da Igreja Católica de 1985, publicadas pela Comissão do Vaticano para Relações Religiosas com os Judeus. Este documento do Vaticano foi aprovado por João Paulo II, que o ratificou como estando em linha com o seu próprio pensamento. O texto do Vaticano diz, abre aspas, atentos ao mesmo Deus que falou, pendurados na mesma palavra, devemos testemunhar uma mesma memória e uma esperança comum naquele que é o mestre da história. Devemos também aceitar a nossa responsabilidade de preparar o mundo para a vinda do Messias. A vinda do Messias. E o Messias acaso não veio? Trabalhando juntos pela justiça social, pelo respeito pelos direitos das pessoas e das nações e pela reconciliação social e internacional. Para isso somos levados, judeus e cristãos, pelo mandamento de amar o próximo, por uma esperança comum pelo reino de Deus, e o reino de Deus não é a igreja na terra.
e pela grande herança dos profetas, transmitida em breve pela catequese. Tal concepção ensinaria os jovens cristãos de maneira prática a cooperar com os judeus, indo além do simples diálogo. Assim, neste documento de 1985, o Vaticano, com o cardeal Joseph Ratzinger como chefe da Congregação para a Doutrina da Fé, está oficialmente convidando os católicos a cooperar com os judeus na preparação para a vinda do Messias. Novamente, Madiran observa, abre aspas, esta ideia, totalmente estranha ao catolicismo, é um conceito tradicional da teologia judaica em sua visão do papel das religiões derivadas do judaísmo. Uma indicação oficial disso é a declaração feita pelo Grão Rabinato da França em 16 de abril de 1973, na qual é lembrado o ensino dos maiores teólogos judeus para os quais a missão da religião derivava do judaísmo, sendo o catolicismo um dos eles, é preparar a humanidade para o advento da era messiânica, anunciada pela Bíblia. Em suas diretrizes, de maio e junho de 1985, Roma atribuiu ao catolicismo o lugar e a função que lhe foi atribuída pela teologia judaica. Fecha aspas. Assim se compreende a que ponto nós chegamos, a que ponto a traição desses purpurados a nosso Senhor Jesus Cristo levou a esposa de Cristo. E se compreende também o porquê da reforma litúrgica. Reforma que não deveria se chamar reforma, e sim destruição litúrgica. Se compreende, a partir dessa nova teologia, dessa nova compreensão, dessa nova tomada de consciência da Igreja conciliar, submetendo-se à autoridade do rabinato, e da sua concepção de salvação messiânica, se compreende porque a missa transformou-se no memorial da Santa Ceia, o mistério pascal, e não mais o sacrifício, a renovação do sacrifício incruento. E percebe-se gradativamente o caminho aberto para a construção dessa fraternidade universal, agora a passos largos no pontificado do Papa Francisco, da Declaração de Abu Dhabi, novamente marcada pelo símbolo da religião de Noé, a pomba como ramo no bico e as cores do arco-íris, como podemos ver muito claramente nessa encíclica recente do Papa Francisco, Fratelli Tutti. Todos irmãos, sob a autoridade dos irmãos mais velhos. Salve Maria, ficamos por aqui e continuaremos numa outra ocasião aprofundando mais esse assunto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.